Bom, essa aula aqui vai ser uma aula só de resolução de questões de movimento circular, que vão desde a primeira aula, tá? Até a aula 8, no caso ali, desde a introdução, né? Revisão de geometria, até a aula 8, que é ali problemas de encontro, beleza? Então isso aqui vai ser uma aula só de resolução. Essa lista vai estar disponível, tá? Para você consultar as questões antes de eu resolver. E também vai ter uma outra lista com questões semelhantes, né? Que é para você fazer, praticar. Então vão ser exercícios aqui de fixação, de aplicação do conteúdo que a gente viu nessas aulas, beleza? Essas questões também vão estar pela apostila. Então, vamos lá. Em 72 segundos, um móvel cuja velocidade escalar é 20 km por hora descreve uma trajetória circular de raio 0,10 km. Determine o ângulo descrito pelo móvel nesse intervalo de tempo. Seguinte. Primeiro de tudo, eu vou trabalhar no SI, então vou fazer umas conversões. Primeiro, 20 km por hora, eu tenho que dividir por 3,6 para ter esse resultado em metros por segundo, tá? E isso é a mesma coisa que, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu vou ter 200 dividido por 36 metros por segundo. Bom, deixando em potências de 10, fica 2 vezes 10 elevado. Quer saber? Vamos deixar assim por enquanto, né? 200. Beleza. O raio, que é 0,10 quilômetros, bom, isso é 0,1 vezes 10 elevado a 3 metros, não é isso? Que é igual a 10 ao quadrado metros, né? 100 metros, beleza? No caso, 0,10, né? Só multiplicar aí por 1000 que dá 100 metros. Beleza. O tempo já está ali no SI, então vamos lá. A relação entre velocidade... Para eu resolver esse problema aqui, eu vou resolver de forma angular. Então, a relação entre velocidade angular, linear e raio é isso aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, ó, velocidade linear é de 200 sobre 36, velocidade angular vezes o raio, que é de 10 ao quadrado, certo? Bom, isso aqui é 100. Dividindo os dois lados por 100, eu vou cortar esses dois zeros e eu vou ter que a velocidade angular vale 2 sobre 36 rádio por segundo. Eu não vou fazer essa operação porque vai dar um número quebrado, vai dar 55, 0,55, alguma coisa assim. Bom, vai dar um número bem quebrado. Por que eu não vou fazer? Também porque ele não pede a velocidade angular, ele pede o ângulo descrito. Sabendo que eu tenho um tempo e sabendo que o ângulo descrito é velocidade angular vezes o intervalo de tempo, então vou trabalhar na forma de fração mesmo, porque ó, vai cortar. Então, aqui dá 2, 2 vezes 2, 4. Então o ângulo percorrido é de 4 radiano, certo? Então veja, nessa aula aqui eu vou utilizar todas as informações que a gente obteve nas aulas, certo? Nas aulas, naquelas questões que eu resolvo dentro da aula, ali se eu explico bastante detalhe. Coisa que aqui eu não vou poder fazer, porque senão uma questão dessa aqui eu vou demorar 1 hora inteira para ser feita, tá? A ideia aqui é mais agora mostrar como é que a gente aplica aquelas coisas. Então vamos para a segunda questão.
Uma circunferência de raio de 50 metros é percorrido durante 10 segundos por um móvel com velocidade escalar média de 72 km por hora. Determine a velocidade angular média do móvel, o ângulo descrito pelo móvel nos 10 segundos. Tá? Então é o seguinte, a gente tem uma trajetória circular, vai ter um móvel aqui, com essa velocidade linear, tá? Essa velocidade linear vale 72 km por hora, o raio é de 50 metros. Bom, ele quer saber a velocidade angular. No caso, a velocidade angular é aquilo, né? É a razão entre o ângulo percorrido pelo intervalo de tempo. Existe uma relação direta entre velocidade linear e o raio, e a velocidade angular, que a gente usou na questão anterior. Velocidade linear, velocidade angular vezes o raio. Então, 72 km por hora, a gente já sabe que isso aqui é 20 metros por segundo. A gente usou isso bastante na aula de movimento uniforme de variado, velocidade média. Se eu dividir isso por 3, é só dividir por 3,6, já é um resultado batido já. Então 20, velocidade angular vezes o raio. Tá em metros, beleza. Dividido por 10. Bom, vai ficar 2 por 5, que é a mesma coisa que 4 por 10, que é 0,4. Portanto, um ômega. Então, 0,4 radiano por segundo. O ângulo descrito pelo móvel nos 10 segundos. Então, ele tem essa velocidade angular. Eu quero saber o ângulo que ele varre em 10 segundos, tá? É simples, ó. Se é 0,4 radianos a cada segundo, em 10, é só multiplicar por 10, né? Então, o ângulo percorrido, que eu vou chamar de delta-θ, é a velocidade angular vezes o intervalo de tempo, que vai ser 0,4 vezes 10, que vai ser de 4 radianos, tá? Então, terceira questão. Dois patinadores A e B de massas iguais empregam no mesmo tempo para completar uma volta em torno de uma pista circular. A distância do patinador A ao centro da pista é o triplo da do patinador B ao mesmo centro. Chamando de VA e VB, respectivamente, as velocidades de A e de B, lineares no caso, e ômega e ômega B, as velocidades angulares, determine as razões de VA e VB, ômega A e ômega B. Então é o seguinte, no caso, são trajetórias circulares concêntricas. Então deixa eu fazer um desenho, um esboço. Concêntricas, certo? Beleza? Então, no caso, já que a distância do patinador A ao centro da pista é o triplo, é o maior, né? Então, o patinador A, ele está na pista externa, enquanto o B vai estar na pista interna. Então, olha só, deixa eu desenhar um aqui, outra posição. Então veja, aqui é o raio da trajetória de B, e aqui vai ser o raio da trajetória de A. Bom, a primeira informação que ele deu aqui foi de que RA é o triplo de RB. Outra coisa, em relação à massa, formação inútil, porque a gente está em cinemática, a gente ainda não está trabalhando com massa, só com movimento e posição, né? No caso, posição e tempo. Massa só vai ser uma grandeza importante em dinâmica. Quando a gente vai envolver força, energia, trabalho, beleza?
Aí sim, massa vai ser uma grandeza importante. Por enquanto, não. Emprega o mesmo tempo para completar uma volta em torno da pista circular. Isso significa que os dois completam uma volta no mesmo intervalo de tempo. Então, uma volta é o quê? 2π, tá? O mesmo intervalo de tempo, o tempo para dar uma volta é chamado de período. Então, se eles levam o mesmo tempo para completar uma volta, isso significa que o período da partícula A é igual ao período da partícula B. Isso vai ter outra consequência. Se os períodos são iguais, as frequências vão ser iguais também. E as velocidades angulares vão ser iguais, porque lembra, a velocidade angular pode ser calculado como um 2π sobre período. Como os dois são iguais, né? Isso aqui é constante. Os dois são iguais. Então, ó, período de B. No caso, ó, as velocidades angulares são iguais, certo? Então, já que os períodos são iguais, as velocidades angulares são iguais. Beleza. Primeiro vamos calcular a primeira razão, VA sobre VB. Olha só. VA é igual a velocidade angular de A vezes o raio de A. E velocidade linear de B é velocidade angular de B vezes o raio de B. É o seguinte, eu posso escrever velocidade angular como velocidade sobre o raio, certo? Como as velocidades angulares são iguais a de B, então a razão VA sobre velocidade sobre o raio, essa razão para os dois são iguais. Ou seja, como ômega A é igual a ômega B, então, ó, velocidade de A sobre o raio de A é igual a velocidade de B sobre o raio de B. Beleza? Bom, ele diz, né? RA é igual a 3RB. Vamos fazer a substituição. Velocidade de A sobre o raio de A, que é 3RB triplo. Vai ficar igual a velocidade de B sobre o raio de B. Bom, RB corta. Então, passando o VB dividindo, eu vou ter que... A razão entre as velocidades é igual a 3. Beleza? Resolvendo ali aquela equação. Vai dar 3. 3 o quê? 3 nada, porque dessa vez não tem unidade, porque eu estou fazendo uma divisão entre duas grandezas de mesma unidade. Então, por exemplo, se aqui for metros por segundo, aqui for metros por segundo também, o metros por segundo corta com metros por segundo e eu vou ter um valor dimensional. Tá? Bom, a razão entre as velocidades angulares já foi determinada bem no início. Por quê? Como os períodos são iguais, então as velocidades angulares são iguais, ou seja, vai dar 1. Beleza? Bom, questão legal aí, bem clássico, que a gente compara, faz umas relações, né, entre velocidades lineares e angulares, de acordo com alguma outra relação dada, certo? Dois corredores disputam uma prova em uma pista circular. O corredor A usa uma pista interna cujo raio é de 10 metros, enquanto o corredor B usa uma pista externa cujo raio é de 12 metros. Então, se a gente fosse fazer um esboço aqui, uma pista interna
interna e uma externa. Então, ó, corredor A, a pista interna, e o B, a pista externa. Se... ele dá os valores, né? Então, vamos lá. Aqui vale... Vou botar primeiro... Vou deixar assim em letra, depois eu boto os valores numéricos. Se os dois corredores completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, quanto em porcentagem a velocidade linear do corredor B é maior que a do corredor A? Olha só, novamente. Se eles completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, seus períodos são iguais. E, portanto, também as velocidades angulares são iguais, tá? Bom, ou seja, a razão velocidade de A sobre o raio de A é igual à razão velocidade de B sobre o raio de B. Dessa vez ele vai dar os valores, então RA, o raio de A, é de 12, enquanto o raio de B aliás, o de A é 10, desculpa, o de B é 12. Então, organizando, no caso multiplicando os dois lados por 12, né? Ou seja, eu quero passar o 12 para cá, vai ficar 12 por 10, vai ficar 1,2. Isso aqui, em termos de porcentagem, é indicado por 20%, tá? Porque se eu passar o VA dividindo, ó, se eu fizer a razão entre os dois, fica 1,2, que é 1, seria o que? 100%, né? Mais 0,2. Isso aqui corresponde a 20%, tá? Ou seja, é 20% a resposta. É 20% maior, tá certo? Um pêndulo realiza em 15 segundos 60 oscilações. Qual a frequência em hertz do pêndulo? Determine também o período em segundos, né? Questão de período e frequência, tá? Então, para você fazer isso aqui, você tem que ter assistido a aula período e frequência para saber a definição e a partir daí saber como é que se calcula. Bom, 15 segundos, 60 oscilações. Bom, frequência, basicamente, é quantas oscilações são completas por unidade de tempo. Em hertz seria por segundo. Ou seja, se eu dividir 60 por 15, eu vou ter, né, se são 60 oscilações a cada 15 segundos, em 1 segundo faz quanto? É só dividir 60 por 15, mas também você podia fazer regra de 3. O que não é muito ideal, porque se você ficar fazendo regra de 3, em algum momento vai fazer falta trabalhar com a matemática, no caso essa fração. Então vai dar o quê? 4. Então, se são 60 oscilações em 15 segundos, em 1 segundo são 4. Ou seja, 4 Hz. É a frequência desse evento. Tá? 1 segundo faz 4. Então 15 faz 60. Em período em segundos, né? Lembrando aí que período é o inverso. No caso, o tempo necessário para completar 1, que é o inverso da frequência, fica 1 sobre 4. Ou seja, 0,25. Significa que leva 0,25 segundos para completar uma oscilação. E daí, em 1 segundo, ele já vai ter feito 4. Né? Mais uma vez aí mostrando a relação entre período e frequência. Determinada máquina térmica realiza ciclos em uma frequência de 20 Hz. Determine o tempo necessário para completar 30 ciclos. 20 Hz
indica que em um segundo ele faz 20, tá? Em um segundo ele faz 20. Então, para ele completar 30, qual é o tempo necessário? É o seguinte, podia fazer regra de 3, mas eu vou primeiro calcular o período. Aliás, poderia usar já de frequência, né? No caso, número de oscilações por intervalo de tempo. Matematicamente, assim se define a frequência. Eu tenho a frequência que é 20, eu quero saber para 30, então vinte. Então vai ficar intervalo de tempo é igual a... se eu dividir por 10, né, fica 3 e 2, no caso fica 3 por 2, que é igual a 1,5 segundos. O que eu tinha pensado no início era fazer o seguinte, achar o período, que é mais... O raciocínio é melhor com o período, na minha opinião, porque o período ficaria 1 sobre 20. Tá? Bom, o intervalo de tempo total para ele completar tantas oscilações é n vezes período, tá? Então, por exemplo, se eu sei que o período de um evento é 3 segundos, então a cada 3 segundos ele completa um ciclo. Para ele completar 5, é 3 vezes 5, 15. Entendeu a ideia? Então, já que eu tenho esse período que vale 1 sobre 20, então quanto tempo leva para ele fazer 30? Aí é só fazer a multiplicação dos dois. Que veja que eu acabo chegando na mesma resposta. 1,5 segundos, tá? Questão 7. Dois móveis iniciam ao mesmo tempo um movimento circular e uniforme sobre uma mesma trajetória circular. As velocidades angulares dos móveis são π radiano por segundo e 1,5 π radiano por segundo. Sabendo que os móveis se movem no mesmo sentido e começam no mesmo ponto, determine quanto tempo leva para o próximo encontro. Determine também o ângulo do percurso por cada móvel até o encontro. Olha só, então aqui é um daqueles problemas de encontro, tá? No caso, é o primeiro caso que eu falo. Eles começam no mesmo ponto e percorrem o mesmo sentido. Então, veja. Tem que estar preparado. Vamos supor que eles começam daqui, tá? Então, eu vou fazer até de outras cores, como eu fiz em aula. Vamos chamar esse azul, é o que tem velocidade. Chama ele de A, tá? É o que tem essa velocidade. E o outro B, que vai ter uma velocidade angular maior. Certo? Como é que a gente faz? Seguinte, até eles se encontrarem, vamos supor que eles vão se encontrar aqui. Até eles se encontrarem, um vai ter feito, percorrido uma volta a mais, tá? Então, assim, vamos supor que o A, até o encontro que foi aqui, ele tenha percorrido um ângulo θ. O B, o B ele vai dar uma volta completa e depois vai encontrar o A por trás, né? Então o B ele faz isso aqui, ó. Como ele é mais rápido, ele vai passar aqui e depois vai retornar para poder encontrar a partícula A, beleza? Então vou fazer o seguinte, deixa eu fazer até de outras cores. Aqui vai ser o ângulo percorrido por B.
E aqui vai ser o ângulo percorrido por A. A diferença de percurso é 2π. Então, se eu faço o ângulo percorrido por B menos o ângulo percorrido por A, isso vai dar 2π, tá? Bom, deslocamento angular de B é velocidade angular de B vezes o intervalo de tempo. Deslocamento angular de A é só velocidade angular vezes o intervalo de tempo também, igual a 2π. Resolvendo isso aqui, a gente já sabe que isso aqui vai dar 2π sobre a diferença das velocidades angulares, que vai ser 2π sobre velocidade angular de B é 1,5π menos o do A, que é o menos mais lento, que é apenas π. Isso vai dar 2π sobre meio π. Que se você dividir, né, vai cortar π com π. 2 por 1/2 dá 4. Então, o intervalo de tempo que cada um leva até o encontro é de 4 segundos. Tranquilo? Agora também ele pede o ângulo percorrido por cada um. Simples, é só multiplicar sua velocidade angular pelo intervalo de tempo. Então, o ângulo percorrido por A vai ser... Aqui, ó. Só usar isso aqui. Velocidade angular, que é 1,5π, que é 3 sobre 2π, vezes 4, ou seja, o A percorre 2 vezes 3, 6π, e o ângulo percorrido por B vai ser maior, né? Aliás, desculpa, o do A, que é o mais lento, é apenas π. Isso aqui seria o de B. O de A, sua velocidade angular é π. 4π rádio. O de B, que é 1,5, que é 3 sobre 2. Então vai ser velocidade angular vezes o intervalo de tempo. 6π rádio. Interessante notar que o encontro vai ser na mesma posição. Todos vão dar tantas voltas completas até o encontro. No caso de A, perceba que o A ele percorre 4π. 2π mais 2π. Então, se ele começou aqui, ele vai dar uma volta, mais outra volta. E aí vem o encontro. Já o B, ele vai dar 3 voltas, né? Porque são 6π, então ele vai dar 1, 2, 3. E aí encontra. Beleza? Oitava questão. Dois móveis iniciam ao mesmo tempo um movimento circular uniforme sobre uma mesma trajetória circular. As velocidades angulares dos móveis é 1,5π e meio π radiano por segundo. Sabendo que os móveis se movem em sentidos opostos e começam no mesmo ponto, determine quanto tempo leva para o encontro. Determine também o ângulo percorrido por cada móvel até o encontro. Parecido com o outro, sendo que agora eles vão em sentidos contrários. Então vamos lá. Vamos supor que eles começam aqui, tá? Então, vamos supor que o A ele vai no sentido anti-horário, enquanto o B vai no sentido anti-horário. Tanto faz isso porque ele não está pedindo uma posição específica, né? Então é o seguinte. E veja que como eu estou trabalhando com velocidade angular, o raio não importa. Então vamos lá. Vamos supor que, o B, eu vou assumir que o B, ele é o mais lento dessa vez, o A é o mais rápido. Então esse é o A, e aqui é a velocidade angular do B. Seguinte, como o A é o mais rápido, então o encontro ele vai estar mais por aqui. O B é mais lento, né?
Enfim, vamos supor que foi aqui um encontro. O A, ele vai varrer determinado ângulo, enquanto o B, até o encontro, vai varrer determinado ângulo, percorrer. Veja que a soma dos dois dá uma volta completa. Então, o ângulo percorrido por A mais o ângulo percorrido por B dá 2π. Ou seja, velocidade angular de A, velocidade angular de B vezes o intervalo de tempo é igual a 2π. Assim, o intervalo de tempo até o encontro é 2π sobre a soma das velocidades angulares, que nesse caso vai ser 2π sobre... Bom, vamos somar aqui de cabeça, ó. 1,5π mais meio π dá 2π. Ou seja, 1 segundo. Bom, começou o movimento, 1 segundo depois já se encontraram. E perceba que a cada 1 segundo eles vão ficar se encontrando, tá? Interessante notar isso. Porque como o problema indica que eles começaram no mesmo ponto, no encontro eles também vão estar no mesmo ponto, então esse problema vai ficar se repetindo. Então o tempo para o encontro é sempre 1 segundo. Então o ângulo percorrido por A vai ser, é só multiplicar, tá? Velocidade angular por 1. Então vai ser 3π sobre 2. E o ângulo percorrido por B vai ser meio π, ou seja, π sobre 2. Só multiplicar ali por 1 segundo. Ou seja, o B ele percorre 90 graus, enquanto o A percorre 270. Então, na verdade, se eu quiser ser mais exato aqui, o encontro foi aqui, ó. O B percorre 90 graus e o A 270. Se a gente quiser ser mais específico, ou seja, 90 graus depois de B ocorre o encontro. Então, vai ficar assim a figura. Assumindo que eles começaram aqui, tá? Duas partículas A e B partem em dado instante do mesmo ponto de uma circunferência, percorrendo-a no mesmo sentido com períodos respectivamente iguais a 5 e 7 segundos. Determine qual é o intervalo de tempo decorrido até que as partículas estejam novamente juntas na mesma posição de partida. É interessante tentar fazer isso antes de eu começar. Pensa um pouquinho, tá? Então, tem muita coisa a respeito desse tipo de problema. Então, antes de começar, eu quero falar aqui algumas coisas desse problema aqui que é bem legal mesmo. Primeira coisa, isso aqui não é um problema exclusivo de movimento circular. Por mais que a trajetória seja circular, isso aqui a gente vai ver em outros assuntos, como por exemplo MHS, tá? Qualquer movimento que seja periódico, até em movimento uniforme a gente pode encontrar um problema desse tipo. Isso aqui são problemas de movimentos periódicos, movimentos, né, independente se é circular ou não, são movimentos ciclos, tá? Eventos periódicos que se repetem em intervalos de tempos iguais. Então veja que isso aqui não é um problema de encontro. Pode até usar, mas vai dar muito mais trabalho para resolver isso aqui, tá? No meio do caminho você vê o problema, porque ele não quer saber quanto tempo leva até o encontro. Ele quer saber quando elas vão estar de novo na mesma posição de partida. Então é o seguinte, se as partículas vão começar aqui, pega aqui vamos fazer um esboço. Se as partículas vão começar aqui, vamos chamar aqui A e de B, elas vão começar, certo? Ele não quer saber quando é que elas vão se encontrar.
Eles querem saber quando novamente elas vão estar aqui. Primeira coisa é essa, tá? Então, como é que a gente pode fazer? Tem duas formas, vou explicar aqui as duas formas da gente resolver. Se você tentar trazer isso para o circular, né? No caso, tentar usar velocidade angular, ângulo, não vai ser muito bom não. Então é o seguinte, ele quer saber quanto tempo leva para se repetir isso aqui. Elas vão começar aqui, vão começar, beleza? Elas vão se encontrar várias vezes até novamente elas estarem aqui. Então como é que a gente resolve? Primeira forma da gente fazer é a gente montar aqui uma tabela. O que seria essa tabela? Essa tabela aqui, vamos supor que elas começam aqui. Essa tabela aqui eu vou colocar os instantes em que elas ocupam a posição inicial. Tá? O primeiro instante é o 0. Né? No início da contagem é 0, então elas estão aqui. Bom, a partícula A, ela vai estar aqui novamente após 5 segundos. Tá? Por quê? Porque esse é o período, esse é o tempo que leva para ela completar uma volta. Então, 5 segundos. A partícula B vai estar em 7, vai passar 7 segundos, vai estar aqui. Bom, vai passar mais 5 segundos e a partícula A vai estar na mesma posição. E a partícula B vai após 14 segundos. Então, veja, começaram aqui, aí a partícula A vai estar no instante 5 segundos na mesma posição, enquanto a partícula B no instante 7 segundos. Ocorreu o encontro? Não, porque o encontro é sempre no espaço e no tempo. Eu quero encontrar aqui um instante igual, porque quando eu achar os instantes iguais, significa que elas estão na mesma posição no mesmo instante, tá? Porque, bom, por exemplo, aqui nesses dois houve desencontro, tá? Então veja, por exemplo, a partícula A chegou na mesma posição 5 segundos, a partícula B chegou 2 segundos depois, né? Aí de novo, a partícula A está na posição inicial no instante 10 segundos, 4 segundos depois chega a partícula B. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí aqui 5, aqui 21. Eita, 5 não, 15, né? Mais 5, 20. Mais 7 aqui vai ficar 28. Aqui 25. E aqui 35. Deixa eu ver, deixa eu ver se estou fazendo certo, né? 0, 7, 14, 21, 28, 35. Beleza. No instante 35. Vamos continuar. 30. Aqui, 42. 35. Opa, um número incomum. E essa é a resposta. Por quê? Porque se eles começaram no instante 0, as duas partículas, no instante 35, elas de novo estão. Tá certo? Após 35 segundos, as duas partículas vão estar novamente na mesma posição. Ok? No caso, a diferença aqui se dá pelas quantas vezes eles passaram pela posição até ocorrer o encontro. Por exemplo, a partícula B uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5. Ele passou 5 vezes até o encontro, tá? Enquanto que a partícula A, ela passa uma vez, depois 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tá? Então, a partícula A dá 7 voltas até o encontro, enquanto a partícula B dá 5 voltas até o encontro. Beleza? Então, a ideia aqui é procurar o instante em comum. Procura aqui o instante em comum que as duas partículas estão na posição inicial. Beleza? Então, leva 35 segundos até o encontro. Então, essa é a primeira forma de raciocinar. A segunda forma é o seguinte: é saber que, para um evento periódico, o intervalo de tempo total para dados ciclos, n ciclos é n vezes o período. Então, por exemplo,
a partícula A tem um período de 5 segundos. Então, se ela dá 2 voltas, leva 10 segundos, né? É só multiplicar 2 vezes 5. Qual é o tempo que leva para 5 voltas? 5 vezes 5, 25 segundos. Tá? Vamos lá. O mesmo vale para B. Essa é a ideia. Bom, isso a gente aprendeu já em cinemática. Já é um raciocínio que a gente já usou. Que é o seguinte. Um encontro é sempre no espaço e no tempo. Tá? Então é o seguinte. O mesmo intervalo de tempo que passa para o A, no caso, o A vai dar tantas voltas até o encontro, é o mesmo intervalo de tempo que leva o B até o encontro. No encontro não, tá? Até eles repetirem a mesma posição. Porque até eles estarem na mesma posição, eles vão se encontrar algumas vezes. Beleza? Isso aqui indica o tempo que levou até eles repetirem a posição, tá? Então vamos lá. Então, ó, no caso aqui vai ficar o número de voltas dadas por A vezes o seu período é igual o número de voltas de B vezes o seu período. Deixei em função desses dois valores. Bom, o período de A é 5, então vai ficar 5NA igual a 7NB. Lembrando que NA e NB, N aí representa o número de voltas completas, que vai ser, portanto, o número inteiro. Como eu quero o primeiro encontro, então eu tenho que substituir aqui pelo menor número inteiro, de tal forma que os NA e NB sejam inteiros também. Então, por exemplo, se eu isolar o NB, número de voltas, de ciclos de voltas dadas por B até o encontro, eu vou ter o quê? 5 sobre 7 NB. NA. Qual é o menor número inteiro? Menor número inteiro aqui que eu posso substituir, de tal forma que NB também seja inteiro. Veja que essa forma de resolver é mais matemática, tá? Aqui, o primeiro é mais usando raciocínio. Já essa segunda forma é mais matemática, tá? Então, veja, qual é o menor número inteiro que eu posso colocar aqui, de tal forma que NB também seja inteiro? Bom, 7, né? Ou seja, veja aqui, quando N de A for igual a 7, eu vou ter que N de B é igual a 5. Ou seja, até o encontro, o A dá 7 voltas, completa 7 voltas, e B completa 5. Opa! Vamos voltar aqui para a tabela anterior? O A dá o quê? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O B dá quanto? 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de acordo aí, tá? Agora, ele não quer o número de voltas. Agora eu vou pegar isso e substituir no intervalo de tempo. Ó, lembrando que o intervalo de tempo é o quê? Tanto faz NA vezes TA, NB, TB. No caso, N de A vezes TA. Bom, então, se o período da partícula A é 5 segundos e ela dá 7 voltas, completam 7, quanto tempo passou? Opa, 7 vezes 5. 35 segundos. Coisa que a gente achou anteriormente, tá? Então, isso aqui é um problema bem legal, bem interessante, também bem clássico, que você pode... Isso aqui você pode aplicar, assim, que ele pode abordar qualquer movimento periódico, tá? Então veja que isso aqui a gente também vai ver em pêndulo, tá? E lá em MHS, pêndulo simples, sistema massa-mola, tá certo? Também é uma coisa que a gente vai ver futuramente. Então isso aqui não, esse tipo de problema não é exclusivo para movimento circular. Como eu falei, movimento circular é um movimento periódico, circular uniforme. É um movimento periódico. Então, se aplica um problema desse. Pode se aplicar, tá? Então, é bom entender esse raciocínio para poder estar preparado para outras situações, beleza?
E outra coisa aqui com relação a esse problema, ó. E como o movimento ele é periódico das duas partículas, o encontro também vai ser periódico. Ou seja, já que o encontro ocorreu 35 depois do ponto inicial, o próximo encontro vai ocorrer 35 depois também. Então, o segundo encontro... Encontro não, desculpa, novamente, né? Para não confundir aqui, vamos usar a palavra certa. Então, novamente, as partículas A e B vão estar no ponto inicial, nos instantes 35, 70, 105, 140, né, em intervalos de 35 segundos, tá? Isso aqui vai se repetir, né? Ou seja, eles vão estar junto na posição inicial, beleza? E o número de voltas completas por cada uma até elas se encontrarem na posição inicial, né, para repetir o processo, também é igual. Ou seja, a partícula A vai dar 7 voltas, a cada 7 voltas de A e a cada 5 voltas de B. Beleza? Questão 10. Sobre uma mesma circunferência, duas partículas A e B que partiram de um mesmo ponto P descreve movimentos de períodos 4 e 5 segundos, respectivamente, no mesmo sentido. Determine após quanto tempo as partículas estarão novamente juntas. Juntas no mesmo ponto P de partida pela primeira vez. Então dá para entender, dá para perceber aí que é a mesma ideia da questão anterior, tá? Então vamos resolver da forma mais prática, que é aquela forma mais matemática, tá? Sem precisar montar a tabela. Então é o seguinte, o intervalo de tempo até o encontro na mesma posição é igual para os dois, tá? E a gente pode deixar em função de um número inteiro de voltas de cada partícula. Ou seja, a partícula A vai dar um número inteiro de voltas, tá? Enquanto a partícula B também. Até estarem novamente na mesma posição, tá? Então, o período de A é 4 segundos, então aqui é 4, então fica 4 vezes NA. O período de B é 5, então fica 5 NB. Bom, o menor número inteiro aqui, vou deixar primeiro em função de B, poderia ser em A também. NB, então, por sua vez, é 4/5 de NA, tá? Então, assim, veja, o primeiro encontro é quando a partícula A der 5 voltas. O segundo vai ser quando der 10. O terceiro vai ser quando der 15. Por que isso? E assim por diante. Por que isso? Porque NA tem que ser... Como NA e NB são números inteiros de voltas completas, NA e NB são inteiros, né? Mas poderia dizer também que são naturais, números naturais. Então, NA tem que ser um múltiplo de 5 para poder cortar. E aqui em cima dá um número inteiro, né? Que vai ser o N de B. Ou seja, N de A não pode ser, por exemplo, 7. Porque 7 não divide por 5. Vai dar um número com vírgula, e quando multiplicar por 4 vai dar outro número com vírgula. Aí a gente quer número inteiro de voltas, porque as partículas vão começar na mesma posição, vão dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, né? Os números inteiros até se repetir, as duas estarem na mesma posição inicial. Então, ó, 5, 10, 15, 20, por aí vai. Então, aqui é no primeiro encontro, aqui seria... Primeiro encontro não é? A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, assim por diante. Como ele quer a primeira vez... Então tem que ser 5. Então, NA é igual a 5, nós temos que B, número de voltas de B é 4. E aí eu posso substituir aqui ou aqui, eu vou ter um intervalo de tempo. Então, portanto, né, esse intervalo de tempo, NA, TA, período de A, NA é 5, período de A, que é 4, vai dar 20. Então, se você já tiver feito bastante questão, se você já fez bastante questões desse tipo,
já deu para entender que o resultado nada mais é do que o MMC dos dois períodos, tá? Claro, não estou falando para ninguém decorar isso. Mas caso, né? Sei lá, vai que você antes da prova tenha feito uma questão dessa e caiu uma dessa na prova. Aí se você já tiver ligado, você já vai saber que o tempo que ele pede nada mais é do que o MMC desses dois valores. Como 4 e 5 não são múltiplos, tem que multiplicar, né? 4 vezes 5, 20. Na questão anterior, os valores foram 5 e 7, né? Aí, como não tem o mínimo múltiplo comum dos dois, é 35, 5 vezes 7. Se fosse 2 e 3 segundos, 6, né? Se encontraria após 6 segundos. Se fosse 2 e 4, seria 2 segundos, o mínimo múltiplo comum. Aliás, 4. Enfim. Vamos continuar. Dois carrinhos de autorama percorrem duas pistas concêntricas, realizando um movimento circular uniforme. Os carrinhos se cruzam a cada 15 segundos quando se movem no mesmo sentido e a cada 5 segundos quando se movem em sentidos contrários. Determine para cada carrinho velocidade angular, o período e aqui a letra C, né? Velocidade linear, dados os raios. Seguinte, eu lembro de uma questão dessa, já teve em prova. A que eu tô lembrado agora foi a SpaceX 2021. Pode ter tido de outras, mas a que eu tô lembrando mais agora, mais recente, né? Foi a SpaceX 2021. Então, vê. Isso não quer dizer que você só vai dar atenção a essa questão só porque caiu na SpaceX. Tá errado, tem que dar atenção a todas, procurar entender todo o raciocínio, porque nunca se sabe o que é que pode ter, o que é que vai ter na prova. Então, por isso, você, para aumentar o seu rendimento na prova, você tem que aprender o conteúdo, tá? Mas, claro, automaticamente, só porque eu disse que é no SpaceX, muita gente agora vai dar mais atenção. Mas, tô dizendo, viu, conselho. Tem que dar atenção a todas, igualmente, tá? Olha só. Vai ser parecido com os dois problemas anteriores, sendo que a gente vai ter duas condições. Aqui sim a gente vai ter que usar velocidade angular porque ele está pedindo. Então é o seguinte, primeiro ele diz que quando se move no mesmo sentido é cada 15 segundos e 5 no sentido contrário. Olha só, a gente sabe que a diferença de... Já vou colocar o resultado direto aqui, tá? Se você não entendeu, assiste as aulas lá de problema de encontro. Quando corre no mesmo sentido, então vou botar aqui, intervalo de tempo 1. O tempo para o encontro é 2π sobre a diferença de velocidade. E quando ele se move em sentido contrário, é 2π também. 2π sobre, que é a diferença de percurso, né? É 2π sobre a soma das velocidades angulares. Então, ó, o primeiro intervalo de tempo é 15. Tá? E aqui vai ser 5. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar o 2π, veja, eu vou passar isso aqui multiplicando, aí vai ficar 15 vezes, né, a diferença de velocidade, e aqui também vai ficar 5 vezes a soma das velocidades angulares. O que eu vou igualar vai ser o 2π, tá? Então imagina que eu passei multiplicando, aí eu tenho 2π igual a o que vai ter do outro lado, e aqui eu vou ter 2π igual a o que vai ter do outro lado. Eu vou igualar 2π com 2π, peraí, aqui é 5, e a gente vai ter 15 vezes
velocidade angular de A menos velocidade angular de B. Assim, eu estou assumindo que o A é mais rápido, né? Porque ele tem que ser maior que de B para que dá positivo. Igual a 5 vezes... Eu tomei esse caminho, mas não é obrigatório fazer isso não. Tem outras formas de você relacionar essas duas equações. Bom, dividindo ambos os membros por 5, que dá 3. Então a gente vai ter 3 ômega A menos 3 ômega B, ômega A mais ômega B. Bom, passando para o lado pro outro, né? Para poder igualar, a gente vai ter... Bom, se eu passar esse aqui pro lado esquerdo, vai ficar 2 ômega A igual a 4 ômega B. Ou seja, velocidade angular de A é o dobro... Olha que legal, que bonito. É o dobro da velocidade angular de B. Vê que bonito. Terminou por aí? Não. Porque eu quero as velocidades angulares. Bom, já que eu encontrei uma relação aqui, veja que se eu substituir ou aqui, eu vou achar ou um ou outro. Tá? Eu vou pegar esse ômega A e vou substituir aqui, ó. Aí vai ficar 3 ômega B e resolvendo eu acho a velocidade angular, tá? A partir dessa igualdade. Bom, então 2π sobre ômega A, que é 2 ômega B, mais ômega B, igual a 5. Veja, pelos extremos eu vou ter que 2π é igual a... vai dar 3 vezes 5, 15 ômega B. Então, velocidade angular de B vale 2π sobre 15. Radiano por segundo. Bom, velocidade angular de A é o dobro, né? Então, se eu multiplicar aqui, vai dar 4. E a velocidade angular de A, 4π sobre 15 radianos por segundo. Beleza? Show? A gente achou as velocidades angulares. Agora o período. Bom, os períodos é simples. Velocidade angular nada mais é que 2π sobre o período. Né? Existe essa relação. Então, o período nada mais é do que 2π, dividir 2π pela velocidade angular. Ok? E aí, bom. E aí, para achar os outros é fácil, ó. Período da partícula A. Só multiplicar, no caso, pelo inverso, né? Então, ó. É 2π vezes o inverso da velocidade angular, que vai ser 15 sobre 2π. Ou seja, 15 segundos. E o período de B é 2π vezes o inverso... Epa, na verdade o de A, eu confundi, né? O de A é esse aqui. O de A é 4π sobre 15, então aqui fica 4. 15 sobre 2, que é 7,5. Dá pra deixar assim. E o de B que vai dar 15, porque, ó, vai ficar 2π vezes, né, o inverso da velocidade angular, que é 15 sobre 2. 2π. 15 segundos. Show! Deixa eu botar isso aqui um pouco para baixo. Então, essas questões aqui são questões de aplicação, tá? Muito das questões de prova, que eu também vou fazer resolução de questões de prova, vai usar o que a gente usou aqui. Então tem que dar atenção a essas questões
de aplicação, tá? Que são questões, querendo ou não, mais básicas, mais simples. Porque muitas vezes um problema lá de prova pode contextualizar um pouco mais. A gente vai usar essas ideias que a gente pegou aqui, tá? C. A velocidade linear, sabendo que a pista externa onde ocorre mais rápido tem 30 centímetros e a outra de 15 centímetros. Mais rápido tem 30. Veja, quem é o mais rápido aqui? É só olhar pela velocidade angular. O mais rápido é o A, né? Porque é o dobro da velocidade angular de B, ó. O particular é mais rápido. Então, velocidade linear de A nada mais é do que velocidade angular vezes o seu raio. Bom, 4π sobre 15. Bom, o raio é 30 centímetros. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Resolvendo aqui, agora é mais matemático. 5. Vai ficar 4π. Bom, esse 10 vai ficar dividindo, fica 4,50. Que é 2π sobre 25 metros por segundo. E B, mesma coisa, velocidade angular de B, vezes o seu raio, que é 15 centímetros, velocidade angular de B eu tô doidinho pra confundir. Ah não, tá certo, 4π, outra 2π. Eu achei que eu tinha confundido de novo. 2π sobre 15 vezes 15 centímetros. Então, vai ficar 2π sobre 10, que é π sobre 5 metros por segundo. Então, essas são as velocidades lineares. Tranquilo? Bom, e aqui a gente encerra essa lista, tá? Essa aula, né? Isso aqui é uma aula, porque aqui eu estou mostrando, faz parte do estudo, tá? Então é importante. Bom, no final da aula eu estou falando isso, né? Mas beleza. Se você pulou, tá aqui, assista tudo, porque é importante. Certo? Bom, então, essa lista é isso. Qualquer dúvida aí, pode falar comigo, tá? Vai ter mais listas, tá? Que eu vou resolver. Que vão ser agora questões de prova, tá? Bom, então é isso. Valeu!